Você sabe o que significa a palavra bore em inglês? A palavra bore é um verbo que significa entediar ou chatear alguém. Por exemplo, long meetings tend to bore people. Longas reuniões tendem a entediar as pessoas. A palavra meetings significa reuniões. Então quando a gente fala long meetings tend to, a gente está falando longas reuniões tendem a bore people, entediar ou chatear as pessoas. I don't want to bore you with my problems. Eu não quero te chatear ou te aborrecer com os meus problemas. I don't want to bore you. Bore you seria chatear você, aborrecer você. Em português, normalmente a gente fala te chatear, te aborrecer. Então a frase I don't want to bore you, eu não quero te chatear with, ou te aborrecer, with my problems, com os meus problemas. Então, como a gente viu, bore é um verbo, chatear, entediar, dependendo do contexto, aborrecer. Agora, derivada da palavra bore, a gente tem uma outra palavra, que é a palavra boring. Boring, essa aqui muita gente conhece, significa chato. Por exemplo, the movie was incredibly boring. O filme foi incrivelmente chato. The movie was incredibly boring. O filme foi incrivelmente boring, incrivelmente chato. Outro exemplo, the game was boring for the spectators. O jogo foi chato para os espectadores. The game was boring. O jogo foi chato for the spectators, para os espectadores. Então, bore, verbo, chatear, entediar. Boring, o adjetivo, né, é chato, né? Algo é chato. The movie was boring. O filme foi chato. The game was boring. O jogo foi chato. E outros usos da palavra boring. Agora, voltando para o verbo bore, esse verbo que significa entediar, chatear, o verbo bore também tem um outro sentido, que talvez você não conheça, que é completamente, que não tem nada a ver com chatear ou entediar. O segundo sentido do verbo bore é perfurar, ou simplesmente fazer um buraco. They bored a hole on the wall. Eles perfuraram um buraco, ou simplesmente fizeram um buraco na parede. Hole é buraco. They bored a hole, eles perfuraram, ou em português, que a gente fala mais normalmente, né? Fizeram um buraco na parede. Então veja que aqui a palavra bore tem sentido de perfurar, ou fazer um buraco. É um verbo, aqui está no passado, então bore, perfurar, ou fazer um buraco. Bored, que nem está na frase aqui, perfurou, ou fez um buraco. They bored a hole on the wall. Eles perfuraram, ou fizeram um buraco na parede. The machine bored deep into the ground. A máquina perfurou muito fundo no solo. The machine, a máquina, bored, perfurou ou fez um buraco deep into the ground. Essa estrutura deep into the ground significa deep é profundo. Into the ground é tipo para dentro do solo. Então, deep into the ground a melhor tradução que eu achei foi muito fundo no solo. The machine bored deep into the ground. A máquina perfurou muito fundo no solo, ou seja, fez um buraco muito fundo. Inclusive, em relação com essa palavra bore, com o sentido de perfurar, fazer um buraco, existe uma empresa do Elon Musk. Sabe o Elon Musk, que comprou o Twitter, que virou X, é o dono faz foguete lá, dono da... Qual outra empresa do Elon Musk? Aquela que faz o satélite para pegar a internet. Tem o Tesla, o carro também. Enfim, o Elon Musk, caso você não saiba, ele tem uma empresa que se chama The Boring Company. Coloca aqui uma imagem, uma descrição. The Boring Company é uma empresa. E aí quando você olha The Boring Company, inicialmente você pensa, bom, company é companhia, empresa. Aí você pensa, boring é chato. Então The Boring Company é a empresa chata? Não. Essa palavra boring aqui, esse boring não é o boring de chato. Esse boring vem do verbo bore, com o sentido de fazer buraco, de perfurar. Por quê? Porque esta empresa da Boring Company é uma empresa que faz túnel embaixo da terra. O Elon Musk tem umas ideias loucas lá de fazer uns túneis embaixo da terra para os carros, em vez de andar na estrada, andar por dentro dos túneis. Enfim, é uma empresa que faz buraco. E fazer buraco é bore. Então, boring, nesse caso aqui, não é boring de chato, é boring que vem de bore, de fazer buraco. Então, The Boring Company é a empresa fazedora de buracos. Agora, para terminar um vídeo, além da curiosidade da Boring Company, a empresa criadora, fazedora de buracos,
tem que tomar cuidado com o seguinte. A palavra bore, além de fazer buraco, além de chatear e entediar, bore também pode ser o passado do verbo bear. E tem outro problema. Bear é urso. A palavra bear, então, outra aula aqui quase, mas só rapidinho. Bear significa urso, animal. Mas existe também o verbo bear, que significa aguentar, suportar, carregar. E o passado do verbo bear é bore, que é aguentou, suportou, carregou. Então é outro sentido de bore. Aqui o bore é o passado de bear. Não tem nada a ver com fazer buraco, não tem nada a ver com... Até esqueci, o primeiro sentido é que a gente estava falando, bore, entediar. Por exemplo, she bore the pain without complaining. Ela aguentou ou suportou a dor sem reclamar. She bore the pain. Ela aguentou a dor. Aqui este bore é o passado de bear, não bear de urso, mas bear de aguentar ou suportar. Então, she bore the pain. Ela aguentou a dor without complaining, sem reclamar. He bore the weight of the heavy bag. Ele carregou o peso da mala pesada. He bore the weight. Aqui é bore, passado de bear, com sentido de aguentar, suportar ou carregar. Nesse sentido, nesse contexto é carregar. Então, he bore the weight. Ele carregou o peso of the heavy bag, da mala pesada. Resumindo então, a palavra bore pode ser chatear ou entediar. Tem também a palavra bore, que significa fazer um buraco ou perfurar. E tem também a palavra bore, que é o passado de bear, que significa aguentar, suportar ou carregar. E tem também derivações, como por exemplo, boring, que é chato, né? The movie was boring. O filme foi chato. E tem também a empresa do Elon Musk, que se chama The Boring Company, e que não é a empresa chata, mas sim é a empresa que faz boring, e boring aqui é no sentido de fazer buraco. Então, The Boring Company, empresa fazedora de buraco. Claro que a gente não traduz o nome da empresa. O nome da empresa é o nome da empresa, então The Boring Company é The Boring Company. Mas é legal, é engraçado pensar, né? Empresa fazedora de buracos. E se você curtiu esse vídeo, não esqueça, como sempre, né, de dar um like no vídeo e também seguir aqui o nosso canal no YouTube, caso você esteja vendo esse vídeo no YouTube. Não esqueça de seguir o canal, que a gente sempre está publicando novos vídeos. E se você estiver vendo esse vídeo no Instagram, no Facebook, em algum outro lugar, nos siga lá também. Tá vendo no Instagram? Então segue a gente no Instagram. Tá vendo no Facebook? Segue no Facebook. Tá vendo no, sei lá onde, LinkedIn, TikTok. Hoje em dia tem 1 milhão de rede social. Independente de onde você tá vendo. Dá um like no vídeo e segue a gente, porque a gente está sempre, né, todo dia aí de segunda a sexta, estou publicando novos vídeos sobre, com dicas e como aprender inglês e tudo mais. Então dá um like, segue o canal, Instagram, etc. E a gente se vê no próximo vídeo.